Olá pessoal, nós vamos agora partir para o exercício nosso de otimização de Cava. Ele completa o que a gente vem fazendo em todas as outras aulas e eu vou seguindo passo a passo para a gente entender o que a gente tem que fazer nessa atividade. Então eu vou começar mostrando para vocês, isso aqui já é uma planilha pronta com o resultado do exercício que eu pensei, que é o seguinte: eu tenho um modelo de blocos aqui que a gente vai utilizar. E a gente gerou uma sequência de pushbacks, igual a gente veio. A primeira coisa que a gente estudou, antes mesmo de cava final, foram os pushbacks, que é os sistemas de avanço. Então eu tenho uma cava pequenininha aqui, que eu tenho ela como esse avanço roxo, depois eu tenho esse avanço verde, depois esse azul e por último esse pequenininho aqui, que seria meu último avanço. Cada um desses avanços aqui está relacionado com uma cava final diferente, que a gente gerou por Last-Grossman. Esse exercício é totalmente baseado em Last-Grossman. Esse aqui é o produto final que a gente tem aqui para poder trabalhar. Então, a cavinha desse jeito é uma das coisas que eu vou querer que vocês gerem para mim. Vou querer que vocês preencham esse gráfico aqui, o que tem nele aqui. Cada um dos cenários, depois eu vou explicar o que significa cada um deles. 75%, 90%, 100% e 120% está relacionado a alguma coisa. A gente vai na ferida direitinho em cima disso. O valor econômico que cada uma dessas cavas gerou e a quantidade de minério de cada uma delas. Então a gente tem aqui de vermelho uma quantidade de minério que ela cresce e depois estabiliza e um valor econômico que não estabilizou. Isso está muito mais relacionado com esse exercício, com o arranjo de configuração que eu fiz, do que o que acontece realmente. Na maioria dos exemplos reais, tanto o minério, que criou esse patamar de estabilização, o valor econômico também vai criar esse patamar de estabilização. Pelo meu corpo geológico, as configurações que eu fiz, o VPL ficou muito sensível. Qualquer mudança de valor, e aí a gente vai conversar sobre teor de corte. Quando eu adiciono qualquer valorzinho a mais, existe um grupo de blocos que está no limite entre ser minério e estéreo. E aí quando eu dou qualquer quantidade de dinheiro a mais para eles, eles migram de estéreo para minério. E foi tudo pensado nesse exercício para que isso aconteça. E isso tem relação com as perguntas que vocês vão ter que responder. Então, aqui foi esse arranjo do que eu montei do meu. O de todo mundo dos exercícios vão ser iguais? Não. Eu vou explicando passo a passo o que vai ter de diferente. Para gerar cada um desses cenários aqui, onde é que tem cava de 120, cava de 100, cava de 90, 75%, eu vou começar mostrando aqui a cava de 100, por quê? Eu tenho um lugar aqui onde é que está escrito o preço. O cenário de 120 significa que esse preço de 1.000 unidades de dinheiro por onça vai ser um valor de 1.200, ou seja, ele é 20% a mais do que o anterior. O de 90 vai ser 900. O de 75 vai ser 75% do cenário de 1.000. É isso o que muda de um cenário para o outro. Ademais, as coisas são iguais. E eu vou explicar passo a passo o que foi feito em cada um desses cenários. Para a gente explicar, eu vou na primeira pergunta aqui. Calcular a massa de cada um dos blocos, considerando massa variável com um teor. O que eu vou ter? Normalmente, minérios mais densos estão relacionados com teores maiores, no caso de ouro. Então, existe correlação com alta densidade e teor no ouro. Então, para a gente ver o que eu fiz aqui, eu vou nessa cava de 100%. O que está nessa primeira parte aqui, onde é que está escrito modelo de teor, é um modelinho de blocos, onde é que eu coloquei o teor de cada um dos blocos aqui, escrito. Então está certinho aqui o teor. Lembra que eu pedi para vocês na primeira, calcular a massa. A massa está logo nesse segundo modelo, que eu já vou deixar pré-selecionado aqui, onde é que eu tenho a questão de tonelada. Concorda comigo que se eu já te dei o tamanho do bloco, ou seja, o volume dele em metros cúbicos, te dei a densidade, seria só multiplicar um pelo outro, que eu teria a massa de todos os blocos? Você concorda comigo, mas ao mesmo tempo você não acha isso real. Por que não acha isso real? Colocar a densidade como constante.
E eu fiz esse exercício com esse itemzinho a mais, nem é tanto pensando em planejamento puramente, mas pensando na parte lá de pesquisa, por quê? Quando a gente faz o modelamento do nosso corpo, normalmente a gente coloca a mesma densidade para todos os blocos, independente do teor. Dentro daquela litologia existe uma tradição de colocar aquilo igual. Nós vamos ver o diferencial que isso dá. Então, em vez de fazer só multiplicação do volume em vez da densidade para achar a massa, eu quero que você coloque um acréscimo de densidade pelo teor. E aí, o que eu coloquei aqui? Vai ser o seguinte: volume vezes densidade, igual vocês estão acostumados, só que o teor mais um fator de acréscimo. Esse fator de acréscimo vai ser o penúltimo número da matrícula seus dividido por 10. Por exemplo, vamos supor que o meu último número de matrícula é 9. Então, aqui, para colocar o acréscimo de teor, isso aí vocês vão preencher essa fórmula, eu coloco 0,9. E vocês vão perceber que eu tive uma mudança aqui na distribuição do teor, da massa. Enquanto eu tinha todos com 2.500 toneladas, os mais ricos, a fração central aqui, teve um aumento de densidade. Esse valor que eu coloquei aqui não tem correlação com nenhum experimento que existe. Eu só pus o valor do último número de matrícula dividido por 10 para que cada exercício ficasse diferente também. Para que eu tivesse certeza que vocês pararam, pensaram no exercício ou pelo menos copiaram com mais dificuldade, pensando um pouquinho no que pode ser feito. E aí a gente viu que eu tive um aumento em termos de massa. Quando eu estava com 0 aqui, meu valor... Opa! Deixa eu passar para 0. Na casa de 4.000, 44.000. Então eu tive um pequeno acréscimo aqui em termos de massa. Eu vou fazer o seguinte, o meu eu vou deixar zerado, mas o de vocês vai ser o último número de matrícula dividido por 10. Então, feito isso, vai estar pronto a massa de cada um dos blocos. Receita de cada um dos blocos. Para mim, determinar a receita de cada um dos blocos, você concorda comigo que basta eu pegar o que eu tenho de massa em cada um desses blocos, multiplicar pela recuperação metalúrgica que eu tenho e recuperação de lavra que eu também tenho, porque eu não recupero 100% do meu material lavrado. E isso tudo, para ser a receita, multiplicado pelo meu preço de venda. Ah, e só um detalhe, esses 1.000 que eu te dei aqui é em onça. De onça, para mim conseguir transformar para grama, eu tenho que dividir por 31,103. Isso aí é transformação de unidade de onça para grama. Então, feito isso, eu vou achar a receita. Então, tive a oportunidade de achar minha receita. Segundo item pronto. Custo de lavra diferenciado para cada nível de bancada. Normalmente, o custo de lavra é constante nos projetos que a gente trabalha. Então, eu também coloquei esse itemzinho aqui para a gente possa pensar sobre isso. O custo de lavra, à medida que eu vou descendo, por exemplo, lavrar um bloquinho aqui em cima na superfície é muito mais simples e muito mais barato que vir aqui embaixo lavrar um bloco aqui embaixo, até pelo caminho que o caminhão vai ter que percorrer, pelo espaço disponível que eu tenho para as retroescavadeiras, por todo o contexto de geotecnia que eu também tenho em termos de problema. Então, é interessante eu não colocar um custo de lavra constante. E aí eu te dei uma fórmula que vai ser o seguinte: o custo de lavra vai ser o seu custo de lavra nominal, que é o que eu vou te dar, já vai ter escrito lá, vezes um incremento, vezes o nível da bancada. O que é o nível da bancada? O nível da bancada, tá vendo aqui quando eu te dei o modelo do teor, tá? Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo nível. Então, à medida que eu vou aumentando o nível, de acordo com a fórmula que eu te dei, eu vou multiplicando pelo incremento, então vai sendo maior, e o meu custo nominal também vai aumentando. Por que eu fiz questão de colocar isso aqui também? Eu até coloquei uma tabelinha aqui no canto. Então, por exemplo, eu te falei que o seu incremento vai ser no mesmo esquema. Você vai pegar o seu último número de matrícula, dividir por 10 e colocar o valor aqui. Então, eu fiz isso supondo que o meu era 0,4. Então, eu tenho, à medida que eu aprofundo os níveis,
um aumento do meu custo de lavra. Por que eu fiz questão de colocar isso? A gente também costuma colocar isso aí constante nos projetos que a gente faz. E é um erro. E é um erro que ainda a gente poderia ter visto quando a gente escreveu o valor econômico do bloco. Escrevendo o valor econômico do bloco, normalmente eu escrevi receita menos custo. Se eu derivar o meu custo em relação ao nível Z, vai dar zero. E não é zero, eu tenho uma variação aqui. Então, para que a gente marque essa variação no meu custo de lavra. E aí, tem o custo de lavra se lavrado como minério, que é o próximo item, e o custo de lavra se lavrado como estéreo. Lembrando que se for minério, você vai lavrar e beneficiar. Se for estéreo, você só vai lavrar. Então tem uma diferença nisso aí, o que vão gerar valores completamente diferentes. E aí, pelas fórmulas que vocês vão gerar, pelas contas que vocês vão fazer, à medida que eu estou mostrando aqui os meus resultados, vocês conseguem, o que eu fiz ali agora foi zerar de novo o valor, porque eu estou considerando os meus valores todos zerados para vocês poderem fazer em conta, tá? E a partir do momento que eu estou mostrando aqui, vocês também conseguem gabaritar o seu resultado vindo o meu. Então, assim, é até por isso que eu estou fazendo questão de mostrar esses números dos meus. Então, aqui eu tenho o custo lavrado como minério e o custo meu lavrado como estéreo. E só uma coisinha aqui que vocês já observaram, que quando eu vim aqui e zerei densidade e zerei a variação do meu custo, para todos os blocos eu tenho um custo de lavra se minério igual, constante em todos os blocos, e se for lavrado como estéreo também, constante para todos os blocos, coisas que não são reais, mas que por vezes em projeto a gente utiliza isso constante. Então é só para entrar na cabeça nossa que isso aqui está colocado como constante, que muitas vezes você está lá no software e a gente vai fazer o software só preenchendo os valores e a gente não se dá conta do erro que eu estou incluindo aqui. Por quê? Aqui é diferente em termos de receita e a partir do momento que eu tenho densidade diferente, posição dela no espaço diferente, esses custos vão ter que ser diferentes. A partir do momento que eu vim aqui e determinei o custo, se lavrado como minério, como estéreo, que na verdade já é o próximo aqui, ó, custo total, custo de lavra diferenciado a cada nível de bancada, custo total se minério, custo total se estéreo. Tá os dois colocados aqui, só que eu quero chegar na receita, que vai ser o que eu tenho de receita aqui, menos o custo lavrado como minério, no caso, se for minério. Receita menos o custo quando for lavrado como estéreo. E aí eu chego no valor econômico do bloco. E aí que é legal, porque eu tenho duas possibilidades, ele ser minério ou ser estéreo. Lembra quando eu fiz com vocês as curvas de teor em que eu fui determinando uma curva para a rota de benefício se ele for lavrado e outro se ele for mandado para a pilha, e que sempre eu falei que a gente vai definir pela rota que gera maior valor econômico. E aí isso aqui a gente tem bem estabelecido aqui. Aqui, se eu processar esse bloquinho, lavrar e processar ele, eu perco 55. Se eu simplesmente tratar ele como estéreo, eu perco só 5. Então, qual dos dois que eu vou tomar a decisão? É ficar com menos 5. Só que eu não vou fazer isso para todas as funções. Eu vou usar a função de máximo do Excel para mim poder deixar que ele escolha para mim e eu tenha menos serviço possível. Então, entre esses dois aqui, ele foi escolhendo os valores de máximo. Então, são esses. E aí, a partir do momento, ele define se ele é minério ou se ele é estéreo. Lembrando, isso aqui o que está por trás de eu pegar, tirar receita menos custo como minério, receita menos custo se estéreo, eu estou definindo aqui só o destino dele. Se ele vai ser tratado como minério ou como estéreo. Lembra que a gente teve dois tipos de teor de corte. Um de uma hora para trabalhar como definir se ele é minério ou estéreo, e o outro para definir destino. Aqui, na otimização de Cava, é somente se ele é minério ou se é estéreo.
Não é o destino dele ainda. E aí eu gerei esse modelo aqui. E a partir desse modelo aqui, eu vou ter que aplicar Last-Grossman nele. Lembrando que a primeira etapa do Last-Grossman é adicionar essa coluna de zeros aqui, para a gente poder trabalhar igual a gente fez no exercício. Segunda coisa é acumular as colunas. E aí eu vou pegar uma célula qualquer. Observem, eu vim aqui, somei tudo o que está ali para cima. Então está tudo somado aqui em cima para mim. E aí, fez-se isso para todos. A gente pode observar aqui. Eu coloquei um outro modelo aqui, que ele faz justamente o seguinte. Aquela história em que esse bloquinho que eu cliquei aqui na linha AC, linha 68, é o mesmo que está aqui no F. Que vai ser esse valor daqui, mais o máximo desses 3. Por quê? O ângulo de talude meu de 45, eu tenho para cá uma setinha fazendo um ângulo de 45, para cima uma setinha fazendo um ângulo de 45 e aqui reto. Então, ou seja, com o meu ângulo de 45 graus, eu tenho que comparar com os 3 vizinhos aqui de lado, igual a gente conversou na aula. E aí, utilizando essa fórmula do Excel que eu posso pegar e arrastar, ele pega e desenha para mim a minha cava final. Tendo definido para mim a minha cava final, o que eu fiz? Opa, posso deixar até aqui em branco, porque esse aqui é em branco, esse aqui não é colorido, sem preenchimento. Essa é a minha primeira linha real do meu modelo. Eu vou na minha primeira linha do modelo real e acho o meu valor maior dessa linha. Igual eu expliquei lá atrás, o meu maior valor dessa linha é o valor da minha cava final. Então, para mim ver qual que é o limite da minha cava final, lembrando, considerando sempre as 3 opções que eu tenho, que eu fiz lá no somatório, entre 400 e 548. Eu comparo com 455, 485, 453. 453 é maior. Eu marco aqui o limite. Entre essas 3 opções aqui, 563 é maior. Coloro essa daqui também. Entre essas 3, 78 é o maior. Entre essas 3, 98 é o maior. Entre essas 3, 604 é o maior. Entre essas 3, 504 é a maior opção. Entre essas 3 aqui, marquei errado. R$ 69 é o maior. 69. Entre essas 3 que eu tenho aqui, 68. 88 é o maior. Entre essas 3 que eu tenho aqui, eu tenho 98. 82 como maior. Esse aqui passa a entrar na cava. Entre essas opções aqui, eu tenho 47 como maior. 65 como maior, 56, 70, 30, 15, menos 5. Então, eu passei a ter aqui essa minha cava final para mim poder trabalhar aqui dentro. Então, a partir disso aqui, eu consegui construir a minha cava final. A partir do momento que eu consegui construir minha cava final aqui, até marcar aqui direitinho, todos de azul. Opa. Só terminar de colorir certinho aqui. Todos os blocos. Então ele veio, eu marquei aqui da seguinte forma, criei uma segunda aqui para ser o desenho da minha cava final, por quê? Eu vou determinar quantidade total de minério e quantidade de estéreo dentro da cava. Isso aí, o que eu fiz? Se o valor econômico, e aí eu voltei lá na célula de cima, aqui, maior do que 0, ele vai retornar o valor 1, senão ele retorna o valor 0. Então, ele pegou e colocou aqui dentro todos os valores para mim que estão relacionados
com minério. Então aqui, ó, somar todos os valores que estão aqui dentro da cava. Então se ele soma um valor, esse foi o jeito que eu arrumei para fazer, vocês podem contar na mão, cada um faz do jeito que acha melhor. Mas eu só estou mostrando o jeito que eu fiz. Então, somou todos que estavam ali dentro, total de minério. Então, tem 34 blocos de minério. Isso aqui funciona, no meu caso, onde é que eu tenho a densidade deles, a tonelada, constante. Quem tiver diferente vai ter que multiplicar o valor de cada um desses blocos pela tonelada para depois somar. Então aqui, o resultado em vez de 1 vai ter que ser 1 vezes o que está aqui em termos... Opa! Vou ter que pegar aqui e botar 1 vezes o bloquinho correspondente. Deixa eu ver qual bloco que é esse aqui que eu estou trabalhando. É o segundo aqui. Vezes essa densidade aqui. E aí replica para todos. Então aí nesse caso aqui, nem precisa desse lado aqui. Tem total de minério. Se eu quiser saber o total, o quanto eu tenho de massa, eu já deixei separado ali um somatório de todas as massas que eu tenho. Igual a esse. Para saber o total de estéreo, eu tiro um do outro. E aí dá para fazer. Eu deixei uma coisa aqui para vocês, pelo amor de Deus, lembrar o que eu falei na aula e não confundir. A relação estéreo-minério da cava não é a mesma coisa da relação estéreo-minério só do avanço. Se eu pegar isso aqui, o total de estéreo, e dividir pelo total de minério, isso aqui é a relação estéreo-minério dessa cava aqui como um todo. Tudo o que está aqui dentro. Então, assim, só, pelo amor de Deus, não confundam para não chegar lá na frente e estarem achando que é um tipo de relação e, na verdade, vocês estão medindo outra. Só conferir aqui a soma dele. Tá, 80 mil, tá certinho. E aí eu dei um pequeno ajuste aqui, porque eu sabia que o fundo de cava aqui não tinha pegado certo, que ele só ia pegar esses dois aqui se ele tivessem considerado como minério. Então eu tô com a relação de 3,7 aqui. Mas lembrando, não é a de incremento de avanço, é da cava como um todo. Então, feito isso, que eu já apliquei o algoritmo de Last-Grossman, eu quero que vocês repitam para 120% do preço. Então vai ser a mesma coisa daquela tabela, só que o preço aqui vai estar de 1.200, outro para 90% que vai estar de 900, outro de 75% que vai estar por 7.500. E aí dessa vez eu tenho 3 perguntas para a gente conversar sobre esses resultados, que é importante.
eu substituí essas 3 perguntas mais teóricas por outro exercício. Eu ia colocar um exercício para a gente fazer de cone flutuante, só que eu preferi substituir por essas 3 perguntas para a gente pensar. Aqui, na 10ª, explique o motivo de ter aumentado a quantidade de blocos classificados como minério no cenário 120 em relação ao cenário de 100%. Então, você vai ver se, na verdade, aqui, ó, explique o motivo de ter aumentado os blocos caso, até uma vírgula, caso tenha aumentado. Caso tenha aumentado. Por quê? Dependendo do seu custo de lavra que você for colocar, daquele fator de incremento, vai ter algumas pessoas que vão aumentar e outras pessoas que não vão aumentar. Então, caso tenha aumentado, você vai responder isso. Existe algum prejuízo em considerar o custo de lavra constante, independente da profundidade? Então, se eu considerar o custo constante, qual que é o prejuízo que eu tenho considerando valor econômico e quantidade de minério que eu tenho para poder trabalhar ali? Então, pensando nesses dois, só consertar aqui, quantidade minha de minério. Pensando nisso, qual que é o seu valor que você vai ter em termos de valor econômico e quantidade de minério, o que vai mudar? Qual o motivo do valor econômico aumentar, vou até tirar bruscamente, não tão bruscamente, mas aumentar, no caso, de 100 para 120, enquanto a quantidade de minério aumenta pouco. E aí eu te dei uma dica, igual eu dei na primeira. Utilizar teor de corte e receita na sua explicação. Então, é essa a nossa atividade para essas semanas. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição no nosso encontro semanal mesmo. Vou deixar disponibilizado lá no Moodle da UFOP essa tabela pré-preenchida para vocês poderem estar trabalhando. E aí, qualquer coisa, a gente vai conversando. Então, muito obrigado, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.